Shalom, igreja. Ali é tão menor e quando a gente olha assim maior, né? A gente fica meio temerosa, né? Mas a gente sabe que quem vai nos usar vai ser o Espírito Santo. Também não é difícil de gostar de um pastor desse, né? Amoroso, uma bênção. Eu conheci ele ainda, era bem jovem ainda. Então, nós nos conhecemos muito tempo. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito, 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 muito mesmo, lá em Mateus Leme. Morei quase toda a vida aqui e o Senhor nos levou para lá. Vai fazer 8 anos agora nesse final de ano. Dia 20 de dezembro faz 8 anos que nós estamos em Mateus Leme. E eu vejo assim as mãos do Senhor sobre a nossa vida. Porque o Senhor é bom, não é verdade? O Senhor, Ele é maravilhoso. E quando o pastor me convidou, eu falei, vou. Porque a gente tem que ir com medo e ir, não é assim? E eu falei, eu vou ministrar assim a palavra, porque o Senhor, Ele é bom, a palavra não é da Solange, a palavra é do Senhor, então Ele que tem a responsabilidade, amém, igreja? Então eu creio que o Senhor vai falar com você. E logo que Ele convidou, eu fui pensar numa palavra, e eu falei assim, olha, eu acho assim, o que define a Solange, fiquei pensando, é oração. Então, eu amo orar. Então, eu falei assim, eu vou procurar uma palavra de situações de oração. E uma palavra assim muito poderosa, porque ela é do Senhor. Vamos falar junto? A oração de Jabes. Uma oração tão simples, mas com tanto poder, com tanta unção, com tanta graça de Deus. E hoje Deus vai falar com você, amém? Vai trazer uma palavra ao seu coração que vai trazer vida para você, vai trazer direção para você. Assim, eu vejo assim as mãos do Senhor em todos, sabe, em tudo que o Senhor faz. E eu vejo assim que isso é movido por oração, não porque eu oro, mas é porque o Senhor, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. E quando você se relaciona com Ele, você vê assim as respostas. Você quer resposta? Você quer algo do Senhor? Abra seu coração, porque é você falar com o Pai. Ele dá, Ele tem tudo para te dar, mas Ele quer se relacionar com você, Ele quer ficar com você, Ele quer que você deite no colo dEle. Então quando o pastor fala que eu oro, eu tenho o prazer de estar com o Senhor. Sempre foi assim, Solange? Não, porque o começo da nossa jornada, a gente fica lá 5 minutos, já orou por todos e não passa a hora, e você fica ali, mas quando você descobre que é um relacionamento, que é algo gostoso, quando você vê, já passou 1 hora e meia, e às vezes o meu esposo já está ali, amor, nós não vamos fazer isso hoje, nós não vamos sair para aquilo. Aí eu falo, é verdade, porque a gente esquece até do tempo, de tão bênção que é. E hoje nós vamos falar, né, de Jabes, uma oração. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, né, ou iPad, o telefone, em 1 Crônicas 4, de 1 a 10. 1 Crônicas 4, de 1 a 10, por favor. A gente fica muito à vontade aqui, porque eu sei que o pastor é uma bênção e eu já estou me sentindo melhor. Eu estava bem preocupada, assim, mas Deus é bom, amém? Então, 1 Crônicas 4, de 1 a 10. Aqui vai falar de uma genealogia, amém? Genealogia dos filhos de Judá. Os filhos de Judá, Perez, Errom, Carmi, Ur, Sobal. Rei é filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate de Amumai e Laade. E esses são as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos de Etam, Gisreel, Isma e Isdibás. E o nome da irmã deles era Aquezelponete. E mais Penuel. É porque eu tenho dificuldade de enxergar, tá bem, irmãos? Eu já estou trocando o grau. Pai de Gedor, Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Urs. E o primogênito de
Efrata, pai de Belém, Azur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Elá e Nará. Nará deu à luz a Uzão, Efés, Temenê, esses foram os filhos de Naá. E os filhos de Elá, Zerete, Iuzar e Etã. Cós foi o pai de Anude, Zobeba, e as famílias de Acaraí, filhos de Azum. Agora o 9, presta atenção. Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, estendas os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Então, se nós olharmos, os primeiros 9 capítulos fala de uma genealogia de 1 Crônicas, mais ou menos uns 500 nomes. Agora vocês imaginam os 500 nomes e de repente o autor para em um nome, Jabes, e fala que Jabes fez uma oração. E essa oração hoje, eu vou repartir em 4 partes essa oração. Uma oração, uma só, mas com muito poder. Uma oração com muita fé. Uma oração que mudou a vida de Jabes. Aqui está dizendo que a mãe de Jabes colocou o nome de Jabes. Por quê? Porque ela teve muitas dores na hora do parto. E naquela época, o nome que se dava para uma pessoa era de acordo com aquilo que acontecia. Então, vocês imaginem que Jabes tinha um nome que ele não deveria não gostar muito desse nome, porque não era um nome, né, de Sara, princesa, Abraão, né, pai das nações, mas era um nome de sofrimento. Então, ele tinha uma situação aqui. Mas vamos ver, né? Vamos aqui. E o primeiro momento da oração dele, ele falou, né, em outra versão, tomara que me abençoes. No versículo 10, né, nós podemos dividir em 4 partes. Os nomes têm significados, né, é o que eu acabei de falar. Então perceba que Jabes já recebeu esse nome por causa do sofrimento que ele teve. Então, quando ele pede para que o Senhor o abençoe, ele estava pedindo para que o Senhor tocasse nele, mudasse algo, né, na vida dele. Por quê? Ele, ao mesmo tempo, não se conformou também com o nome. Porque o que acontece? Às vezes nós temos uma situação e nós deixamos essa situação tomar conta do nosso coração. Achar que nós não podemos ser alguém, que nós não podemos ter alguma coisa, porque eu vim de uma família de situação assim, tal, então eu não vou ter possibilidades de estudar, eu não vou ter possibilidades de chegar aonde outros chegaram. Mas Jabes, ele não pensou assim. Tomara que me abençoes. Ele pediu a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele pediu que aquilo que poderia ser ruim para a vida dele fosse coisas boas para a vida dele. E entrando assim no meu testemunho, eu também vim de uma família assim bem humilde, e que a possibilidade de uma faculdade seria, nem teria chance alguma. Mas o Senhor, ele é bom, e o Senhor deu, graças a ele, né? Ele deu faculdade, porque o Senhor é maravilhoso. Então, as nossas possibilidades, nós não podemos olhar as circunstâncias, nós devemos olhar ao alvo, que é o Senhor, e olhar que Ele é o consumador da nossa vida, e olhar que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele pode mudar em todos os sentidos. Amém? Deu também estudo para os meus filhos, graças a Deus. Deu tantas coisas. Esses dias assim orando, aproveitando que nós estamos falando de oração, eu assim deitei no colo do Pai mesmo. Eu falei, eu só tenho que agradecer, porque o que o Senhor tem feito na vida dos meus filhos é coisa assim extraordinária, é a tua mão. Então, se eu fosse olhar as possibilidades, não chegaria a isso.
Então é o Senhor mesmo. E Jabes, ele também pediu isso. Me abençoes, porque olha o nome que eu tenho. Pode ser que ele pensou, olha a situação onde eu passo, os outros já Jabes, sofrimento, poderia ter deixado ele complexado. Imagina uma criança, né, que já tem um nome marcado. Mas Jabes não pensou assim. Jabes fez uma oração: tomara que me abençoes. Amém? Jamais, né, nós devemos abrir a nossa boca, né, principalmente para reclamar de coisas que nós mesmos permitimos, né? Nunca conformar também com aquilo que a gente que aquelas circunstâncias estão mostrando. Por quê? Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, vocês tomem posse assim dessa palavra, porque ela é poderosa. Quando eu vou aconselhar, né, alguma pessoa que me procura, ou que eu vou aconselhar, eu sempre falo isso: fica tranquilo, fica tranquilo. Teve uma pessoa que falou assim: você só fica assim, paz, tenha tranquilo. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o Senhor é bom e que Ele dá o que a gente precisa. Ele é maravilhoso, amém? E Ele falou também na oração: e me alargues, na mesma oração, né, no mesmo versículo, e me alargues as fronteiras. O que isso poderia ser naquele momento? Naquele momento, eles estavam tomando posse da terra de Canaã, porque o Senhor falou: a terra está aí, mas vocês vão ter que tomar a posse. E eles estavam naquela época de tomar a posse. Então, quando ele fala, me alargue as fronteiras, eles também estavam dizendo que ele queria ter algo material, que ele olhava para o terreninho, às vezes da mãe dele, do pai dele, falava: olha, tão pequenininho. Por quê? Nossa, Solange, por que isso? Porque naquela época, quem tinha terras era a pessoa que tinha bens. Então ele pensou: se eu tiver mais terras, eu terei mais bens, eu serei mais sucedido. Eu serei mais sucedido. Então ele pediu para alargar as fronteiras dele. E naquela época, quando eles estavam conquistando essas fronteiras, era na base da carne mesmo. Eles lutavam com os inimigos que estavam naquele lugar para as fronteiras. Agora, hoje, nós não precisamos lutar contra a carne e contra o sangue. Hoje nós precisamos tomar posse através da oração, tomar posse através do Senhor, tomar posse através das coisas do Senhor. O que você precisa? Porque eu vejo assim, às vezes, muitas pessoas: eu estou passando por isso, passando por aquilo. Amém. Mas vai orar, vai buscar no Senhor. Ele é uma fonte inesgotável. O que você quiser, você vai pedindo, você vai fazendo. Olha, nós viemos para cá para nós fazermos uma pequena reforma na casa que nós temos aqui ainda. E nós viemos não preparados para uma reforma, porque estava alugada as casas, mas quando nós chegamos, as casas estavam bem, com várias coisas para serem feitas. Então nós não viemos preparados financeiramente, mas o Senhor, eu via, sabe como que se você estivesse tirando o dinheiro de um lugar e não faltava? Olha, paga isso, está aqui. Paga aquilo, está aqui. Faz assim, está aqui. Eu não sei como eu fiz, mas eu sei que é o Senhor, amém? Então também não tenha medo de colocar nas mãos do Senhor o seu dinheiro. Não tenha esse medo. Eu tenho experiências maravilhosas quanto a isso. O que o Senhor sempre me pediu, eu sempre coloquei nas mãos dele, porque eu sei que ele é o melhor, como a irmã falou. Ele é o melhor administrador. É a melhor bolsa de valores que você pode colocar, que vai multiplicar. É o melhor lugar aonde você vai colocar as suas finanças. E o Senhor vai alargar as suas fronteiras. O Senhor vai alargar aquilo que você precisa, aquilo que você está passando. Às vezes, eu passei por situações que eu não tinha conhecimento do Pai, que Ele também nessa parte é tanto generoso. Então, não passe o que eu passei.
porque as minhas experiências é para você não passar pelas minhas, mas para você avançar, você já ir direto na bênção, já receber a vitória nas tuas mãos, que é receber do Senhor. Do Senhor Ele tem todas as coisas. Então Jabes pediu: alargues, e o Senhor alargou as fronteiras para ele. Ele pediu também nessa oração que seja comigo a tua mão. Naquela época, quando falava assim, a mão do Senhor estava sobre, que era no Velho Testamento, poderia ser também a mão de um castigo, poderia ser a mão de uma situação. Mas Jabes, ele pediu que a mão do Senhor fosse com ele, que a mão do Senhor estivesse com ele. O que seria isso? Que o favor de Deus fosse sobre ele. E hoje é isso que acontece com a gente. Nós temos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Você está debaixo do favor de Deus. E isso é muito extraordinário. É muito tremendo isso na nossa vida. Porque quando a mão do Senhor está, o favor do Senhor está. Eu sei que o meu esposo, ele se converteu depois de mim. Mas ele vê, porque eu sempre falava para ele assim: não, fica tranquilo, Deus vai dar. Fica tranquilo, Deus vai dar. E Deus, Ele não deixa a gente envergonhado. E o Senhor foi dando, foi abençoando, foi fazendo as coisas, né? Tem também meu filho aqui, ó, o Eduardo é meu filho, viu? Essa bênção também. Então, o Senhor, a mão do Senhor é contigo. Mas a mão do Senhor da forma o quê? Através de Cristo. Porque Jesus veio para nos abençoar, veio para nos salvar, veio para nos libertar, veio para nos trazer paz e alegria. Gente, se você tomar posse dessas 4 coisas hoje, a sua vida vai mudar completamente. Não, já estou bem, você vai ficar melhor ainda. Porque é a palavra do Senhor. Se o autor parou em um versículo e falou sobre Jabes, é porque isso foi de testemunhos, né? Teólogos falam isso. Amém? Então que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Olha a outra parte. Quando o pastor estava orando, eu falei assim: nossa, tudo que eu vou falar, né? Você está precisando espiritual, material, intelectual. O Senhor tem tudo para você hoje. E a quarta parte: e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Esse foi o último pedido de Jabes. Por quê? Porque ele, em poucas palavras, né, ele falou muitas coisas. Ele orou por coisas materiais, espirituais. Ele orou pela presença do Senhor, que era o favor. E ele concluiu pelas aflições da sua alma. Por quê? Porque às vezes nós podemos estar bem financeiramente, mas às vezes não está bem materialmente. Às vezes está bem materialmente, mas não está bem financeiramente. Às vezes está bem nas duas coisas, mas às vezes a sua alma está triste. O que é a alma? Mente, vontade e emoções. Às vezes a sua mente está tão preocupado, você está tão preocupada, você está tão agitada, você está tão com tantos problemas na sua alma, de rejeição, de situações que aconteceram na sua família, uma briga, um divórcio, uma separação, uma briga com o filho, seja o que for, não sei qual a área assim dessa parte da sua emoção. E aí você tem o dinheiro, e aí você tem isso, você tem aquilo, mas você não tem paz. E ele pediu. Por que Jabes pediu? Porque Jabes tinha que ser curado na sua alma. Ele tinha que amar os pais, ele tinha que sair, pensar assim, porque todas as vezes que o nome dele era citado, tinha um significado o nome. Mas o nosso nome agora, né, está no livro da vida e tem o Senhor, né? O sangue de Jesus já escreveu, através do sangue já está escrito o seu nome, com bênçãos, com vitória. Então você precisa pedir ao Senhor. Nós estamos aqui ouvindo, mas a gente precisa ser curado assim, de orar mesmo, falar: Senhor, abri seu coração. Todas as minhas orações eu falo para o Senhor: Senhor, olha, eu estou triste hoje. Ó, Senhor, eu estou com raiva hoje, eu estou brava hoje, eu estou assim.
E aí eu saio de lá diferente, porque eu falei para quem pode, aquele que pode mudar as suas aflições. Às vezes você tem um colchão belíssimo, maravilhoso, mas você não consegue dormir. Às vezes você quer ter uma casa linda, mas não tem vontade de ficar na sua casa, porque você não tem paz. Então, peça isso ao Senhor, amém? Que o Senhor vai te dar essa grande vitória. Porque eu até coloquei aqui, né? O que adianta nós termos milhares de dólares, né? Fazer uma verdadeira fortuna, se você não tem paz no seu coração? Se dentro da sua casa só tem sofrimento, aflição, angústia, de que adianta ter sucesso e no final do dia você não tem vontade de voltar para casa? Se você não consegue dormir à noite, do que adianta tudo isso? O seu coração está sempre pesado. Então, hoje, o Senhor tem coisas para te dar maravilhosa. Amém? Orar é pedir uma mudança de vida. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu e respondeu a oração de Jabes. Olha, a palavra do Senhor diz assim, ó. Em Jeremias 33:3 diz assim, ó: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. 1 João 5,14 diz assim, também diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Toma posse. Olha, eu tenho certeza que o Senhor falou muito no meu coração, que muitos, todos vão receber para dar testemunho do que o Senhor fez. Vai te alargar as suas fronteiras, vai te dar materialmente o que você estiver precisando, vai tirar as aflições do seu coração, vai te curar. Amém? O Senhor vai fazer coisas maravilhosas, vai ser a mão do Senhor, o favor do Senhor vai ser sobre a sua vida. Amém? E o Senhor vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer salvação para o seu lar, libertação para a sua família. O Senhor, Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso. Amém? Então vamos nos colocar em pé, que eu gostaria assim de orar, né? Se eu tiver mais tempinho, o louvor pode... eu queria assim orar. Vamos ter um tempo para a gente agora, né? Abrir a nossa boca. Porque muitas vezes também nós achamos assim, tem que ser uma oração. Não. Abra seu coração. Fala como você fala assim, Deus, é isso. Eu estou precisando. Eu estou com raiva. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Eu não consigo, eu não sei o que acontece com o meu dinheiro. Eu não consigo administrar minhas finanças. Senhor, eu não consigo comprar uma casa. Abra seu coração agora. Toma posse da bênção de Deus. Amém? A bênção de Deus nos enriquece de vitória. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. E eu quero declarar, profetizar, abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Que eles venham, pode louvar, que eles venham nessa manhã receber esse versículo como bênção na vida deles. Que eles venham receber a parte espiritual, material, ministerial, intelectual. Que faculdades para essa igreja, mesmo aqueles que não estão aqui nessa manhã, porque quando eu orei por todos, aqueles que às vezes têm vontade de fazer uma faculdade, têm vontade de estudar, Senhor, abre as portas, porque o Senhor é bom. Aqueles que têm vontade de fazer cursos, aqueles que têm vontade de comprar uma casa, Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, e o Senhor vai alargar as fronteiras dos teus filhos. O Senhor vai estar com a mão, favor de Deus sobre a vida dos teus filhos, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Direciona a tua igreja, direciona os teus filhos, direciona, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Faz resplandecer a tua glória, Pai. Em teu nome nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, nós queremos
te exaltar. Pai, mulheres que estão aflitas, porque às vezes não vê o esposo fazer isso ou aquilo, que elas venham falar para ti, que elas venham abrir o coração e receber o melhor marido, porque o Senhor tem restauração de casamento. Restauração não é outro casamento, é outro casamento, com coisas novas, com vida nova, com tudo novo para a glória de ti. Quero declarar, Pai querido, que aqueles que às vezes perderam o amor pela esposa ou pelo esposo, às vezes estão juntos por estar, não, mas que o Senhor venha derramar uma paixão aos corações deles, que eles venham olhar para a esposa e para o esposo e ter vontade de estar com eles. Pai, muda a estrutura desses casamentos, muda a visão que eles têm, Pai, que eles venham olhar através dos óculos de Cristo, Pai, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero declarar vida, poder, unção, quero declarar mover de Deus, quero declarar unção de Deus, quero declarar, Pai, enchimento do teu Espírito Santo. Quero declarar que aquilo que eles vieram aqui buscar hoje, eles sairão daqui hoje levando aquilo que eles vieram buscar, porque o Senhor tem tudo para nos dar. O Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus excelente, um Deus poderoso, um Deus imutável que não muda, mas o Senhor é poderoso para dar portas abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. E eu vou dar um conselho aqui, tanto para os homens como para as mulheres. Na hora que eu estava orando, eu senti assim que muitos casamentos estão sendo casamentos por ser, mas não é mais como era, e tem vontade. Deita no colo do Senhor que você sai de lá apaixonada pelo seu esposo, você sai de lá apaixonada pela sua esposa, você sai de lá apaixonado pelo Senhor. O Senhor muda tanta coisa. Você olha para o esposo, você fala assim: nossa, parece que eu casei ontem, parece que eu estou... Por quê? Porque você está cheia do amor de Deus. Amém? Era essa palavra que o Senhor tinha no meu coração. Amém. Amém.